a torcida, né? O fator torcida. Tem peso 1, tem peso 2, tem peso 45 milhões. Eu acho que tem um peso enorme, porque desde o tempo de Jesus ainda, né? Quando o futebol voltou, o Flamengo não é mais o mesmo, Túlio. O prejuízo é técnico, claramente, e também financeiro, poeta. Inclusive a gente, desculpa, diversas vezes a gente já levantou essa bola, né, da falta que a torcida faz, e o Flamengo, com certeza, é a equipe que mais sente isso, porque os jogadores estão habituados a jogar com o estádio cheio e aonde quer que joguem, né? Independente deles, né, ter o lance dos 10%, 5% no campo adversário, a torcida do Flamengo sempre se faz presente onde quer que o Flamengo jogue. Então, tecnicamente, é lógico que faz falta, e como a gente chegou a comentar algumas vezes, naqueles momentos em que o time precisa ser empurrado, né, ser cobrado pela nação, a torcida do Flamengo também sabe muito desse termômetro, né, de cobrar, a hora de chegar, chamar eles no cangote ali, porque agora, né, no Maracanã fica muito próximo ali ao campo, e com certeza faz muita falta, e o Flamengo, na minha avaliação, é o clube mais prejudicado, sem dúvidas alguma. Isso falando da parte, né, técnica e a atmosfera que faz ali a festa da nação rubro-negra. Fala, Paulinha. Concordo, até levantei essa bola, né, aqui no Resenha algumas vezes, de que a gente precisa ressignificar o que significa um jogo dentro e um jogo fora de casa, justamente por não termos o apoio da torcida. Eu acho que tem feito muita falta, e vou fazer até mais uma observação. Não gosto de ficar comparando muito o Domi com o JJ, até porque estamos em outra situação, né, bem diferente, mas assim, até em diferença de personalidade, por exemplo, o JJ era um cara muito elétrico, né? Ele gritava, ele pilhava o jogador, e o Domi, como personalidade, ele já é mais quieto, como a gente pode acompanhar. Então, acho assim, já não tem a torcida, você já não tem um treinador ali que te dá um chega para lá, te dá um sacode quando precisa acordar. Então, acho que esse é um outro fator, tem pesado muito a falta da torcida. Por mais que o Flamengo esteja investindo e faz mosaico, e pendura faixa, e bota áudio, não é a mesma coisa. Eu, particularmente, quando você tá na arquibancada, né, e você começa a cantar, vai pra cima deles, Mengo, não para não. Cara, a bola entra e vai entrar de alguma forma, e é sempre essa música, assim, até o time acordar, e a gente literalmente faz o Maracanã tremer. Então eu acho que nenhuma equipe sai tão prejudicada quanto o Flamengo nesse quesito. É o maior prejudicado, né, Túlio? Com certeza, e a gente vai até entrar no aspecto financeiro, né? E até falando assim genericamente sobre isso, eu acho que, né, não só o Flamengo, mas todas as equipes vão ter esse prejuízo. Não tem jeito, né? Já que o Flamengo foi aí a ponta de lança para a volta do futebol, etc, etc. Mas eu também não duvido que o Brasil deva ser um dos primeiros países a adotar a volta do público, o que eu acho muito complicado, porque como é que fiscaliza isso, né? Eu lembro que quando se cogitou, eu lembro que tinha o lance das fases aqui no Rio que o prefeito Marcelo Crivella fez, e numa dessas fases estava justamente a volta do público ao estádio. E aí, sei tantos metros, cada pessoa... Aí mandaram uma pergunta para ele, acho que foi até a Cris do Fim de Jogo, como é que seria feita essa fiscalização? E a prefeitura não respondeu, porque como que você vai na hora de um gol, né? Não vai ter como, o cara vai chegar ali, vai abraçar o amigo, né? E a gente sabe que tem o risco, né, de contaminação e tal. Ainda é uma situação, uma doença que a gente, né, cada dia tem um tipo de informação diferente, e justamente também vai haver essa volta por causa da questão financeira, que a gente vai abordar com mais detalhes também. Sim, exatamente. O levantamento do Globo Esporte, né, apontou que nos 2 jogos que o Flamengo teve em casa, os prejuízos foram absurdos. Contra o Grêmio, no último jogo, que foi empate 1-1, o prejuízo foi de R$ 187.661. E contra o Atlético Mineiro, R$ 183.300. Um prejuízo de quase R$ 400 mil, né? E isso prejuízo, porque você deixa de somar, né? Não tem mais lucro, porque aquelas bilheterias milionárias do Flamengo não estão acontecendo e certamente aconteceriam. Porque você pega, né, Paulinha? Campeonato Carioca, o Flamengo já estava lotando o estádio contra Madureira, até com meninada, né? Galera do Sub-23
a torcida botava 40 mil, pelo menos, nos jogos do Flamengo. Isso faz uma falta absurda. Agora, é curioso ver times de massa, né, do Brasil não estão na ponta. Por exemplo, Flamengo, Corinthians, São Paulo. Esses times não estão figurando nesse começo de campeonato na ponta. Quais são os ingredientes, além do fator torcida, Paulinha, que você apontaria? E você acha mesmo que o fator torcida é o principal? Vamos tentar montar uma equação. Por que o Flamengo não está acertando nesse começo de trabalho dome, nesse começo de brasileiro? Então vamos por partes. Sobre a questão do prejuízo, eu acho complicado, porque a bilheteria faz muita diferença, mas tem também a questão que a gente não pode ignorar do impacto no sócio-torcedor, que foi causado pela pandemia. Muita gente, né, cancelou o plano de sócio-torcedor porque não está tendo jogo, enfim, querendo ou não, por mais que o plano ele te dê outros benefícios, o principal fator de ter o sócio-torcedor é ter prioridade na compra de ingresso. Né? E com essa crise no país, muita gente tendo que racionar, cortar custos, você acaba perdendo muitos assinantes. Então já é uma receita a menos para o clube, né? Além da bilheteria, porque, querendo ou não, está tudo interligado. Com relação ao fator torcida, para o Flamengo, eu realmente acho que seja determinante, porque a gente muda jogo. É claro que aí a gente bate na tecla de que sempre debatemos aqui, que falta disposição, eu acho também, muita gente andando em campo, falta um apoio, eu acho. Falta o planejamento retornar aos eixos, porque o Flamengo foi pego de surpresa com a saída do Jesus, a chegada do novo técnico, aí perdeu o Rafinha, o João Lucas, que encaixou bem, lesionou. Então, assim, é um problema atrás do outro, mas eu acho, assim, para os outros clubes, né, como a gente está falando dos que a gente previa que fossem liderar o Brasileirão e todos eles não estão, né, na ponta da tabela, eu acho que o Flamengo é o mais impactado, sim, pela falta da torcida. E isso, assim, a gente está cansado. A gente foi enumerar a quantidade de jogos que a torcida do Flamengo ganhou, que a torcida reverteu o resultado. A própria Libertadores, eu acho que ela vai ser, por muitos anos, a maior representação do que é ser Flamengo e do que é a torcida do Flamengo, né? Tanto no embarque, que foi aquele mar de gente, tem aquela foto, né, memorável, que, se eu não me engano, se eu não estou dando crédito errado, foi do Gilvan, que é o ônibus passando, aquele mar de gente atrás, e na volta, né, no trio, que você só via rubro-negro. O Rio de Janeiro ficou preto e vermelho, gente em cima de poste, gente em cima de sinal, um na carcunda do outro. Aquilo é o Flamengo em sua essência. É o povo nas ruas aclamando o clube. Então, eu acho que falta, e a gente é o maior prejudicado. Eu acho que e aí eu acho que a questão psicológica dos atletas é uma coisa que precisa ser trabalhada, porque em todas as entrevistas, todos eles são unânimes ao afirmar que a torcida faz muita falta. Então, eu acho que precisa também ter um preparo emocional para lidar com essa ausência, porque eles sabem que na hora do aperto a torcida empurra e bota a bola para dentro, e agora não tem. Então, eu acho que é falta de preparo físico que tem que melhorar, melhorar a questão técnica, a questão tática com treino e focar também no psicológico dos atletas. Se o psicológico estiver mal, amigo, se a cabeça não estiver no lugar, não adianta, que tudo desanda. Boa! Eu queria aproveitar esse assunto de público, de ingresso e tal. A gente sabe que o Flamengo, por exemplo, ano passado, se eu não me engano, a arrecadação, né, com ingressos e com o sócio-torcedor ficou em torno de mais de 100 milhões de reais. É muita grana, né? Estou falando do bruto, né? Lógico, do bruto. E esse ano, como o Flamengo vendeu o pacote, né? Aquele pacote Maracanã, pacote Brasileirão, e os sócios-torcedores, né? Além de ter todo o prejuízo, porque o maior benefício do sócio-torcedor do Flamengo é justamente a questão de você ter um abatimento no valor do ingresso. E o Flamengo não está podendo entregar isso, né? E não fez nenhum comunicado. Teve alguns clubes, se não me engano, foi o Bahia, que tentou de alguma forma, vamos dizer assim, reverter, minimizar o prejuízo dos seus sócios torcedores, até para não perder. E o Flamengo não comunicou nada, para não dizer que não comunicou nada, teve uma vez que lhe mandaram algum tipo de comunicado, dizendo, a gente vai ver isso aí, mas uma coisa muito, muito genérica.
e muitos dos sócios-torcedores que pediram, né, o cancelamento ali da compra do pacote, tanto do pacote Maracanã como do pacote do Brasileiro, ainda tiveram que pagar multas, porque há essa previsão no contrato. Lógico, o contrato não prevê, e aí, juridicamente falando, a questão da pandemia e tal, o contrato ele prevê um desconto, né, que você perde um abatimento desse valor, se eu não me engano, de 40%, algo nesse sentido, ou 20%, não lembro agora. E o Flamengo simplesmente, assim, não falha na comunicação, né? No caso aí é o marketing, falha na comunicação com esses sócios torcedores, ou seja, com os torcedores, não dá nenhuma contrapartida, porque o prejuízo já foi dado, né? O prejuízo, né, a essas pessoas que pagaram. Poderia, cara, pegar camisas do ano passado, por exemplo, dar para esses sócios torcedores que compraram o pacote e tentar alguma outra forma de compensação a esses sócios que, mesmo que não tenham comprado os pacotes, mas que estão perdendo de qualquer forma, porque, como eu falei, o maior benefício de você ser sócio torcedor do Flamengo é você comprar os ingressos com desconto. E a gente vê os exemplos, o pessoal gosta muito de falar de Europa, que, vou dar um exemplo, por exemplo, se eu não me engano, do Liverpool, acho que é o Arsenal, se eu não me engano. O Arsenal, quando você se torna sócio-torcedor do Arsenal, cara, você ganha um kit do sócio-torcedor, livro, chaveiro, camisa, é uma série de coisas que só o fato de você ter feito a adesão já paga, né, ali a experiência. E também tem muito isso, a experiência, né, do torcedor. Né? Por que o copo do jogo faz tanto sucesso? Ele é barato, mas ele faz tanto sucesso porque é a experiência que o torcedor quer ter, de levar para casa. Imagina ele ganhando uma camisa do clube, um livro, o que for. Pô, ganhei isso aqui do Flamengo. Aquilo tem um valor sentimental para nós, torcedores, gigantesco. Eu queria registrar isso aqui, né? E em solidariedade a quem comprou o pacote, a quem é sócio-torcedores do Flamengo, para ajudar o clube. Mas antes de tomar qualquer decisão, vamos lembrar que você não vai estar punindo o dirigente, né? Ou a falta de cuidado com o que estão tendo em termos de comunicação com os sócios-torcedores, mas vão estar punindo o clube, e o clube aqui está acima de todas essas pessoas que não estão sabendo lidar aí nesse momento.